Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 17 de abril, o ano é 2024 e nós estamos numa quarta-feira e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 10. Aqui nós vamos ver Jesus chamando os 12 para fazerem uma obra específica. Ele dá autoridade a eles para expulsar os espíritos imundos, curar as doenças e enfermidades, e eles saem para fazer isso. Aqui são nomeados os 12 dos versículos 2 ao 4, e no 5, esses discípulos são enviados e há uma obra específica a ser realizada. Jesus diz no versículo 5: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade de alguma de samaritanos. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel e preguem: o reino dos céus está próximo. Vocês receberam de graça e de graça também devem dar. É interessante que nesse primeiro momento da pregação, os gentios e samaritanos não estavam incluídos, pelo menos no pensamento inicial. É claro que Jesus já tinha em mente que o evangelho se expandiria a todos, que os judeus já o rejeitariam realmente, mas ali era para primeiro aquele povo ser alcançado, aquele povo ser um privilegiado, como sempre foi, mas nós sabemos que eles rejeitaram aquilo que estava sendo pregado. Eles não entenderam que o reino dos céus estava próximo, que o Messias prometido já tinha chegado realmente até eles. O versículo 8, onde fala que vocês de graça receberam e deem de graça, vem confrontar hoje aqueles que são os vendedores de milagres, que vendem até algumas bugigangas gospel dentro das igrejas, bugigangas mesmo, elementos que eles chamam de sagrados, e isso é um sacrilégio, é uma heresia, é tão triste. Nós vemos ainda pessoas que se deixam levar enganadas por isso. A fé, ela é Cristo quem gera em nós, e nós não precisamos de nada físico para comprovar isso, simplesmente crer que Jesus está agindo em nossas vidas. Nós vamos ver que dos versículos 16 ao 25, essa obra, na verdade, ela não tem nenhum atrativo inicial, nenhum atrativo. Nós vamos ver aqui Jesus, desses versículos, falando exatamente das dificuldades em fazer essa obra. Ele diz que está nos enviando como ovelhas no meio de lobos, no versículo 16. No versículo 17 ele diz que os homens entregarão aos tribunais, açoitarão nas sinagogas. No versículo 19 fala sobre prisões. No versículo 21 fala que o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se rebelarão contra os pais, o matarão. Versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa. O 23, quando forem perseguidos. E o 25 vai dizer para nós: basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Jesus está deixando claro para nós aqui que ele passaria por sofrimentos como passou, e nós também passaríamos e passamos por sofrimentos. A obra não quer dizer que vai haver só prosperidade, mar de rosas, mas a grande maravilha é que o Espírito Santo está conosco em todo momento, ele está agindo em nós, ele está operando em nós. É interessante que nos versículos 19 e no versículo 26, Jesus usa o advérbio quando os prenderem, quando forem perseguidos, não é se. Então haverá perseguição, haverá ódio contra os cristãos por falarem a verdade. Então que nós continuemos falando a verdade, independente das resistências que aconteçam, porque quando nós pregamos o evangelho e mostramos o evangelho, o mal vai vir sobre nós. Dentro ainda desta perspectiva de sofrimento, Jesus vai dizer no versículo 38 que quem não toma a sua cruz e o segue não é digno dele. Ele está falando ali dentro do contexto que se nós não o amarmos acima de tudo e todos, nós não somos dignos dele. Ele fala para tomar a cruz. Em Mateus é a primeira vez que Jesus vai falar acerca da cruz, e é sempre impressionante como Jesus não esconde o grau de sofrimento que um discípulo pode chegar. Inclusive, quando ele fala da cruz aqui pela primeira vez, eu fico imaginando apenas o que passou pela cabeça dos discípulos. Hoje nós temos a cruz como um símbolo de esperança, um símbolo de salvação, mas naquela época, queridos irmãos, o que nós temos é a cruz como o pior instrumento de tortura infligido ali pelo Império Romano para os piores malfeitores. E Jesus fala: tem que levar esta cruz para me seguir. Claro, depois eles vão entender, mas imagine esse primeiro momento, Jesus falando da cruz de uma maneira assim que era para eles também. Deve ter ali gerado medo, dúvidas, e alguns sentimentos divergentes devem ter
ter estado ali na mente dos discípulos e em seus corações. Mas Jesus também, além de falar dessa parte negativa, ele vai dizer, como eu já disse, que o Espírito Santo estaria conosco, e dos versículos 26 até o 33, você leia de novo, ele vai mostrar aqui todo o cuidado do Pai. Ele fala: não tenham medo deles, deixe que vão te perseguir, deixe que são como lobos. Ele fala de novo no versículo 28, ele fala no 26, agora no 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Quem é este? Somente Deus pode fazer isso, então nós não temos que ter medo destes. E ele insiste no 31, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, porque todos os pardais que caem, todos os passarinhos que caem, eles são contados por Deus. Nós não perderemos nenhum fio de nossas cabeças, porque todos estão contados na verdade. Nós somos bem guardados, o Pai Eterno está conosco e é diante dele que nós nos colocamos para glorificar e para exaltar ao nome dele. Mas há uma recompensa. Sim, Jesus diz no versículo 39, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Quer encontrar a vida? Entregue-se ao Senhor. E é interessante que nos últimos versículos dos 40 ao 42, do 40 ao 42, Jesus vai dar recompensas àqueles que tratam bem os servos do Senhor. Leia de novo lá, é interessante. Então que nós possamos ser hospitaleiros, que nós tratemos bem todos os servos do Senhor e que não cansemos de evangelizar, de levar o reino dos céus ao próximo. O reino dos céus está próximo, o reino dos céus é aquilo que nós continuamos pregando. Arrependa-se, venha, creia no Senhor e entregue sua vida para que este reino também seja o reino onde você vai habitar para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.